Eu sou a Regina Luz e esse é o podcast Força e Fé. Um momento em que você é acolhida, um momento em que você tem alguém aqui pensando o quão é necessário uma mão estendida nesse momento de transição, em um momento em que você precisa de apoio, em um momento em que você, mulher, precisa de outra mulher para entender que nessa jornada a gente não consegue caminhar sozinha. E hoje eu trouxe a doutora Shirlene, é uma pessoa que é querida, né? E a gente falava agora há pouco sobre a necessidade do cuidado de relacionamento, então uma pessoa que já foi minha cliente, Sim. Hoje agora é minha parceira também, né? E eu tenho orgulho de toda a trajetória dela, que ela vai contar aqui para vocês um pouquinho da especialidade dela e o trabalho dela com mulheres nos grupos em que ela realiza. Doutora, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória e da sua especialidade pra gente bater um papo com essas mulheres maravilhosas que nos acompanham. Perfeito. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de poder fazer parte desse programa, desse projeto incrível. E reencontrar você, Regina, para mim foi um prazer. Prazer é meu. Nos conhecemos há alguns anos atrás na área de recursos humanos. E hoje, né, eu costumo dizer que Deus, ele é incrível. Ele não alinha só propósito na nossa vida. Ele traz para a nossa vida pessoas que vão agregar, né? Então, hoje, né, eu sou terapeuta cristã, sou psicanalista também, estou graduando em psicologia. Então, há 2 anos, em média, mais ou menos, eu venho trabalhando com mulheres, então eu venho fazendo esse atendimento, esse apoio para as mulheres que estão, né, passando em alguma situação de algum problema emocional, que se encontra nessa situação. Por quê, Regina? Não estou menosprezando os homens, claro, né? Todos nós temos ali, passamos por um trauma na vida, seja homem, seja mulher, mas eu vejo que a mulher, hoje, a mulher, ela precisa desse cuidado. Ela precisa desse cuidado. É necessário, né? Sim, então hoje eu também faço parte de um projeto chamado Cure. O que é o Cure? Falando um pouquinho do Cure. Eu sou diretora de RH, mas eu ajudo ali também a psicóloga da ONG. Nesse trabalho a gente faz acolhimento às mulheres que estão passando por algum problema emocional, que estão passando por algum relacionamento abusivo, que nós sabemos que a mulher, quando ela se encontra nesse relacionamento abusivo, ela não tem força muitas das vezes de sair. E não, né? Isso impacta diretamente na vida social e profissional. Exatamente, exatamente. Porque às vezes a mulher se sujeita a um relacionamento abusivo não porque ela quer permanecer naquele espaço, naquele lugar, mas porque ela não tem apoio, ela tem medo, muitas das vezes ela depende do abusador financeiramente. Então o Cure, ele vem, essa ONG, ela vem para estender a mão e ajudar. Exatamente, nós trabalhamos a parte emocional, nós ajudamos mulheres que querem empreender, que têm um propósito, que não sabe por onde começar, então a gente ajuda e eu faço parte desse projeto que é maravilhoso. Ai, que lindo. E é gostoso tocar nesse assunto, como você mesmo iniciou. Deus, ele é bom e perfeito em tudo que ele faz, tá, gente? O foco do Força e Fé é justamente te ajudar a entender que sem fé ninguém fica de pé, sim. E que a gente precisa de pessoas com esse olhar, e que como é bom a gente encontrar pessoas com esse olhar de que nesse propósito da vida, no nosso caminho, a gente precisa servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. E é muito gostoso a gente poder encontrar pessoas que entendem que nesse processo humano de desenvolvimento, ou nessa trajetória da mulher, que a gente tem tocado muito nesse assunto, né? Como, por exemplo, uma mulher bem-sucedida. A gente pode colocar aí que uma mulher que está num relacionamento abusivo, ela tem dificuldade de sair quando ela depende financeiramente. Sim. Mas a mulher também, que é bem-sucedida, não escapa de passar por uma relação abusiva. Sim. E é exatamente esse olhar carinhoso que a gente tem para a mulher que nos impulsiona
a desenvolver projetos para estender a mão, né, para essas mulheres. E, Shirlene, quando você fala de uma mulher que está passando por está vivendo, né, uma relação abusiva, qual o primeiro passo para essa mulher se sentir à vontade, né? Ou qual o melhor caminho para essa mulher se sentir à vontade de compartilhar? Porque a gente tem medo. Sim, sim. Tem Gina, medo. Isso é o que mais prende as mulheres. O medo, a insegurança, A vergonha a vergonha, com certeza. de falhar, porque a gente fala que a mulher ela é muito cobrada e aí ela não quer falhar nisso também, né? Ou tipo, eu não quero que a minha relação seja uma relação falida, ou eu não quero demonstrar a minha fragilidade nesse sentido, porque a gente foi treinada a ser forte. Sim. Eu costumo dizer que a nossa sociedade, há séculos, né, ela coloca esse fardo sobre o ombro da mulher. Ela coloca esse fardo, esse peso. E muitas das mulheres que estão sobrecarregadas, vivendo um relacionamento abusivo, o sentimento, eu acredito que o primeiro sentimento que vem é o sentimento de culpa. Eu tô passando isso porque eu tenho culpa. Eu fiz algo de errado, uma escolha errada. Sim. Eu escolhi o parceiro errado, eu estou vivendo errado, eu não posso sair, porque algumas têm filho, né? Tem filhos, e aí isso também pesa. Não posso sair porque quem vai cuidar do meu filho, o que eu vou ter para o meu filho comer amanhã. Então, assim, Gina, o primeiro passo para que a gente saia desse relacionamento abusivo é identificar. É olhar para dentro de si, olhar para dentro, né, para dentro do meu ser e identificar que eu tenho um problema e que eu preciso de ajuda. Então, acho que isso é o primeiro passo, você ter essa consciência de que você está vivendo algo que você não deveria viver e que você não está sozinha. A gente vê, hoje em dia tem essa crescente, né, de se falar sobre relações abusivas, relacionamentos tóxicos, relacionamentos com narcisistas. Sim. E aí você tocou numa situação em que aprender a olhar e falar, eu não deveria estar vivendo desta forma. Mas e quando a mulher ela é condicionada por um histórico familiar de que a minha mãe viveu isso, a minha avó viveu isso, então automaticamente eu sei lidar com isso, mas na verdade ela não precisa passar por isso. Sim. Como que ela começa a identificar esse padrão para se autoajudar? Você falou tudo, a palavra padrão, né? Ela aprendeu a viver daquela forma, porque ela viu a avó, ela viu a mãe, automaticamente o cérebro dela, a mente dela aprendeu esse padrão de comportamento. Então, qual que é a tendência dessa mulher, Regina? Ela buscar um parceiro abusivo. Mas isso ela não tem culpa, está lá no inconsciente dela, porque foi algo que ela aprendeu, está na memória dela. E a nossa memória, ela é uma caixinha de surpresa, né? Algumas memórias nós conseguimos enxergar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo simples. O copo, ele tá à minha frente, é algo que eu consigo enxergar. Se, por exemplo, eu for te contar algo da minha infância, eu vou ter que pensar, eu vou ter que ir lá atrás para puxar essa memória. Então, muitas das mulheres, elas vivem esse ciclo, é um ciclo, né? E aí parte do princípio de, volto a lá o que a gente conversou há poucos minutinhos, a consciência, ela precisa ter a consciência e falar, opa, peraí, a minha avó viveu assim, a minha mãe viveu assim, e eu estou vivendo assim. Então parte sempre do identificar aquilo que eu estou vivendo, para que aí sim eu consiga ter a força que eu preciso para poder sair. E quando a gente fala que o seu programa aqui é Força e Fé, eu não tenho como não falar de tudo isso e não falar de Deus. Por quê, Regina? Deus, ele nos criou para sermos mulheres abençoadas e fortes, mas não significa que a nossa força vem de nós mesmos, a nossa força vem dele. Então, ter ali a ciência de que Deus está conosco para nos tirar daquela situação,
também nos dá, né, coragem de tomar um passo adiante para sair de toda aquela corrupção, de toda aquela pressão que é um relacionamento abusivo. A gente vai continuar, porque é um assunto que, com certeza, vai inspirar muitas mulheres a se olhar de uma maneira mais amorosa, Sim. né? Porque a mulher é um ser amado, abençoado, é o projeto mais belo de toda a criação. Então, a gente volta já já, depois dos nossos comerciais, com a doutora Shirlene, para a gente entender como identificar esses padrões e como a gente busca ajuda para recomeçar. Voltamos com a doutora Shirlene. E você, mulher maravilhosa que está nos acompanhando, homens também, né? Sim, que precisam de ajuda, sim. porque homem também passa por relacionamento abusivo e a gente Sim. sabe disso. Mas você que está nos acompanhando agora, a doutora vai nos ensinar um pouquinho. Relacionamento abusivo, como identifico, e o primeiro passo para buscar essa ajuda, onde e quando. Perfeito. Você falou um ponto, Regina, muito importante, porque assim, falando dos homens, né? Os homens, às vezes eles são abusivos, não porque eles desejam ser. O que esse homem passou? Mulher, você já se fez essa pergunta? Você que está num relacionamento abusivo, que o seu, né, marido, ou namorado, enfim, passou na vida para ele ter esse comportamento. Então o homem também precisa de ajuda, Regina. É interessante entender, eu penso assim, Uhum. Antigamente, Sim. né, vamos as bases, Sim. as pessoas tinham essa preocupação de cuidar do casal, porque Sim, a família sempre sim. foi mais importante, Sim, o alicerce. E hoje eu percebo assim, existe esse trabalho da individualidade, a mulher que busca ajuda porque ela está num relacionamento abusivo, o cara que é o abusivo, ele às vezes nem se dá conta de que ele está Sim, sendo o abusivo, exatamente. ou se dá conta, não entende que ele também precisa de ajuda, né, porque o homem ele tem mais dificuldade. Nesses casos, existem terapeutas que a gente pode indicar, ou que esse casal pode olhar e falar, olha, nós precisamos de ajuda, ou então ele tem interesse de manter esse relacionamento por conta da família. Existem esses apoios? Existe, Regina. Nós temos diversos psicólogos, psiquiatras, terapeutas, psicanalistas que atuam diretamente com casais. E eu acredito fielmente que é muito importante, mulher, porque às vezes é a família que precisa de ajuda, que precisa de apoio. Então, quando a gente tem identifica o primeiro ponto, mulher, procure ajuda, você não está sozinha. Você não está sozinha. Então, você não procurar... precisa estar. Exatamente. Você procurar, mulher, uma ajuda inicialmente para você se apoiar emocionalmente, para que você consiga ter coragem e observar o que você precisa na sua família. É trazer o seu marido para esse ambiente, é trazer o seu esposo para que ele possa também identificar os padrões de comportamento que ele tem, que muitas das vezes, como você falou, ele não consegue identificar, ele não consegue perceber o que ele passou na infância. Ele foi abusado pelos pais, pelos cuidadores. Então, isso está muito, muito relacionado. Tudo que a gente passa
Regina, hoje na vida adulta, nosso relacionamento, seja relacionamento familiar, seja relacionamento profissional, tá muito ligado ao que a gente vivenciou na nossa infância. A gente acaba espelhando. Exatamente. Então, a terapia ajuda a nós identificarmos esses padrões. Aonde é que eu aprendi esse comportamento? Sabe aquele insight que você fala assim, nossa, eu fiz isso, mas eu não sei de onde veio? Aí está uma chave poderosa de você mudar o seu padrão de comportamento. Porque a gente muda o padrão de comportamento não é do tanto falar, mas é a nossa crença. O que eu aprendi lá atrás que me faz ser assim, que me faz viver assim? Então o homem também precisa desse suporte. A família precisa desse suporte. Talvez aí o maior questionamento ou a maior necessidade seja de entender. Tô repetindo histórias. Ou então quando você ouve, eu sou assim, sempre fui assim, vou morrer assim. E não é verdade. Não é verdade, Regina. Porque padrões que a gente aprendeu, eles podem ser mudados. Exatamente. E aí, nesse momento, é importante entender, porque assim, quando a gente fala do trato da mulher, buscar ajuda, buscar terapia, entender ali, ela tá passando um relacionamento condicionado abusivo, a preocupação volto a dizer, ela pode buscar essa ajuda, entender os padrões dela, entender também como ela buscou esse relacionamento, em que momento ela identificou ali que seria um bom parceiro e de repente ela está vivendo uma relação abusiva, mas também, se do outro lado existe uma esperança, um interesse de manter essa relação, é importante os dois entenderem que é possível ressignificar a história. Com certeza, Regina. Eu acho que quando a gente escolhe alguém para casar, primeiro vem o interesse, o amor, o interesse físico, porque né, a gente vai olhar ali a pessoa, a gente vai fazer um check-up daquela pessoa. Então há um interesse visual. Depois, com a convivência, você vai começar a conhecer a pessoa. Então você vai se interessar pelo que ela gosta de fazer, pelo que ela faz, o que ela completa em você. Então, partimos também do princípio, um princípio muito importante. Regina, eu tenho que ser feliz por mim. Primeiro eu sou feliz, eu não posso depositar minha felicidade no outro também. Então, primeiro eu sou feliz e o outro me completa. E vice-versa, né? Então, a gente tem que tomar essa cautela, esse cuidado no relacionamento com ambas partes, tanto o homem quanto a mulher. E se a gente decide permanecer, é buscar ajuda, não tem outro caminho. Não existe. Não existe. Até porque, assim, antigamente as pessoas eram um exemplo de família, um exemplo religioso, porque as pessoas levavam sempre isso muito a sério. Hoje em dia perde-se um pouco, né, dessa vivência. E aí, o que a gente percebe são pessoas perdidas, né, nem casais perdidos. Né? E aí acaba apostando no outro e repetindo a história, né, e possivelmente entrando num outro relacionamento abusivo, porque não fez esse mapeamento, não parou para pensar que poderia ser diferente, fazer diferente a partir de uma reprogramação do próprio comportamento. Exatamente. Passa a vida repetindo padrões, né? Repetindo comportamentos. E às vezes a gente pensa assim, eu tô num relacionamento que não é bom, eu vou trocar. Só que eu não me curei. Então eu vou levar para outro relacionamento. Você vai sangrar em outro relacionamento que você tá machucado. Isso me faz lembrar uma passagem da Bíblia da mulher samaritana. Sim. Ela estava no poço. Por que a mulher samaritana, ela teve vários maridos? Ela sofre o primeiro relacionamento e vai sangrando nos próximos. Exatamente, Regina. E aí ela percebe que ela tem um problema emocional dentro dela. E aí o Senhor Jesus mostra para ela o que aconteceu na vida dela, não para julgá-la, não para culpá-la, mas para que ela perceba a dor que ela tem dentro de si e para que ela seja curada. E ali ela entendeu que antes, eu falando aqui, parafraseando com a minha fala, né? Eu acredito que quando ela entendeu que ela tinha um problema emocional e que ela olhou para dentro dela, que ela enxergou, eu tenho certeza que ela saiu dali uma mulher totalmente transformada. Primeiro porque ela encontrou com o rei e depois porque ela entendeu que tudo aquilo que ela viveu na vida dela precisava de uma cura interna.
Então é muito importante a gente olhar para dentro de nós mesmos, mulheres, e buscar essa coragem e essa atitude de eu preciso de cura. E eu reforço, vocês não estão sozinhas, vocês não precisam passar por isso sozinha. É interessante porque assim a gente falou em um outro momento, até pra gente começar o nosso bate-papo sobre ansiedade, que a gente seria o nosso tema, Sim. né? De falar mais sobre como que a mulher, ela, hoje em dia, no dia a dia dela, por ser cobrada, ser a mulher profissional, a mãe, a dona de casa, a fitness, a empreendedora, né? Mil e uma coisas, Sim. ela sofre com essa ansiedade, mas é importante entender, já tirando o exemplo da samaritana, né, que foi sangrando nos relacionamentos, né, entendendo essa ansiedade da mulher, o que de fato ela precisa curar dentro dela para não ser esse objeto social de que ela precisa ser perfeita. Vamos lá. Um ponto principal, Regina, que nós vivemos muito hoje na nossa sociedade, no nosso meio, principalmente com tudo que a gente vê nas redes sociais, nas mulheres, aquelas mulheres perfeitas, lindas, impecáveis. E a realidade não é essa. Então, a comparação ela é muito perigosa, Regina. Porque muito. ela quer o corpo perfeito, a boca perfeita e o vazio interno acaba prejudicando. Exatamente. Hoje, as mulheres que eu atendo, a maioria, ela tem um problema de identidade. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? O que eu tô fazendo aqui? Então, você entender que a sua identidade, ela é única, já vai te ajudar muito a começar a entender quem realmente, de fato, você é. Então, hoje, a maioria das mulheres, elas buscam a sua identidade fora, no exterior, na comparação. Sendo que a nossa identidade, ela tá aqui dentro de nós. Então, sempre olhar para dentro de nós é algo que vai nos impulsionar a querer sair não digo que é problema, não é um problema. São dores que nós precisamos entender para poder ser curada. Você falando isso, eu lembro de Shakespeare falando que o desafio é ser eu ou ser mais um. E a vida é uma questão de escolha, né? E na maioria das vezes, o que eu percebo, com esse excesso de informação, esse excesso de tudo, muito mídia, todo mundo tem que ser a bem-sucedida, a top master, até para ser amada, desejada, vista. Eu sou mais uma. Eu não sou uma. Porque a coragem de ser você muitas vezes implica em não querer ser nada disso. Exatamente. Em não querer ser a perfeita. Em querer simplesmente ser a mulher cuidada e amada. Exatamente. E nesse momento em que a mulher se redescobre, é onde ela entende a versão mais bonita dela. Porque a mulher, ela foi criada para ser cuidada. Sim, exatamente. Doutora, quando a mulher busca essa ajuda, automaticamente o resultado dela é diferente. É diferente, Regina. No momento de trabalho, na vida, na família. Em tudo, Regina. Eu, falando de ansiedade, eu vivi isso na pele. Então, eu posso falar com propriedade, mulheres. Vocês conseguem vencer. Busquem ajuda. Comecem pelo básico, Regina. Começar pelo básico. O que eu preciso mudar? É 5 minutos que eu preciso parar e respirar? É 5 minutos que eu preciso fazer uma caminhada para mudar o meu dia? Então, são algumas rotinas, algumas regrinhas que a gente pode colocar no nosso dia a dia que vai nos dar esse suporte para conseguir vencer e realmente encontrar a nossa verdadeira identidade. Ótimo. Mulheres, seguindo, hoje a gente termina esse programa, Força e Fé, com a doutora Shirlene com uma pergunta. Como você se vê? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? E a gente juntas, né, como falei no programa anterior,
a gente tem esse propósito também de te ajudar, de te estender a mão. Então fica ligada, porque a qualquer momento a gente vai surgir com o nosso grupo de apoio, Com com certeza. essa intenção de te ajudar, de te estender a mão nesse caminho. Porque viver é uma arte, é um ofício, mas precisa de cuidado. Doutora, dúvida. muito obrigada Eu que pela sua agradeço. participação. Teremos próximos, né? Com certeza. Muito obrigada para você também que nos acompanha. E até o próximo, se Deus quiser e Ele quer. Obrigada a todos.